Bom, imaginamos, só por um instante, a sensação de ter em mãos um documento íntimo de quase 2000 anos atrás, Fascinante. né? Não é um registro oficial, não é um decreto imperial. É um diário pessoal, repleto de reflexões muito profundas, um texto que, em hipótese alguma, foi escrito com a intenção de ser lido por mais ninguém. É, a privacidade absoluta, né? Exatamente. E aí a gente adiciona um detalhe que torna tudo isso ainda mais incrível. Esse diário pertencia a um homem que, na época, governava praticamente o mundo conhecido. Marco Aurélio. Ele mesmo. E as páginas que a gente vai explorar hoje não foram redigidas no conforto de um palácio de mármore impecável lá em Roma. Elas nasceram na poeira, sabe? No frio, no caos de um acampamento militar nas fronteiras do Império, em Carnuntum. É um cenário que muda completamente a nossa perspectiva sobre o que é o poder e a vulnerabilidade humana. Com certeza. E a nossa missão, nesse nosso mergulho profundo de hoje, é decodificar especificamente o livro 2 das Meditações. O objetivo central aqui é extrair as verdadeiras pepitas de sabedoria contidas nessas poucas páginas. E entender como um imperador usava essas anotações diárias não como um exercício literário. Como uma ferramenta tática, né? Isso, uma ferramenta tática de sobrevivência mental. Era um método prático dele para encontrar clareza, paciência e propósito, mesmo estando literalmente cercado por um ambiente de guerra, traições políticas e, claro, incerteza constante. E o que torna essa nossa exploração tão aplicável para quem nos acompanha é que as batalhas internas de um imperador romano no século II não são tão diferentes das nossas hoje em dia. Pois é, a mente humana continua a mesma. Sim. Hoje a gente vai descobrir o segredo milenar do Marco Aurélio para lidar com pessoas insuportáveis. E olha, ele usa uma analogia brilhante com partes do nosso próprio rosto para explicar isso. É uma das minhas partes favoritas. E também vamos tentar entender por que o homem mais poderoso do mundo e um grande intelectual dava a si mesmo a ordem expressa de largar os livros. E mais para o final, a gente vai analisar uma perspectiva puramente matemática sobre o tempo. Uma visão que tem o poder de mudar completamente qualquer medo associado ao envelhecimento e à perda. Para começar essa nossa análise, o que chama muita atenção é a forma como o texto do livro 2 se inicia. Não tem preâmbulos teóricos, sabe? Ele vai direto ao ponto. Direto. Ele estabelece uma preparação mental quase cirúrgica para o dia que vai nascer. Marco Aurélio instrui a si mesmo que, logo ao despontar da aurora, a primeira coisa a ser feita é uma consideração prévia muito específica sobre as pessoas com as quais ele vai interagir. Exato. Nas primeiras linhas, ele escreve uma instrução bem dura para si mesmo. Ele diz para acordar e já ter em mente o seguinte: hoje, inevitavelmente, vou cruzar com um indiscreto, com um ingrato, um insolente, um mentiroso, um invejoso e um antissocial. Uma lista pesada? Muito. Como introdução para o dia, parece uma visão bem exaustiva e talvez até cínica da humanidade. Por que alguém começaria amanhã projetando o pior das pessoas ao seu redor? À primeira vista, pode parecer um pessimismo crônico mesmo, mas se a gente conectar isso ao panorama geral do pensamento histórico que ele aplica, vemos que é, na verdade, uma armadura psicológica. Ah, uma forma de defesa. Isso, ele não está sofrendo por antecipação, ele está calibrando as expectativas e logo em seguida ele analisa a raiz desse mal. Ele escreve que essas atitudes ruins ocorrem nas pessoas puramente por ignorância do bem e do mal. Entendi. O agressor ou o mentiroso não são vistos como monstros inalcançáveis, mas como pessoas que simplesmente não enxergam a verdadeira natureza das coisas. É uma baita mudança de perspectiva. Mas na prática, como isso impedia que ele se sentisse ofendido? Porque lidar com traição ou insolência machuca, né? Como ele desarmava essa ofensa. O pulo do gato na reflexão dele vem exatamente aí. Marco Aurélio reconhece primeiro que a natureza do bem é o belo e a do mal é o vergonhoso. Mas ele vai muito além, afirmando que o próprio transgressor, aquele que comete insolência, é na verdade um parente dele. E o texto deixa claro que não é um parente de sangue, né? De linhagem ou de semente. Perfeito. É um parentesco superior da ordem do espírito e da razão. Ele argumenta que todos nós participamos da mesma inteligência e de uma porção da divindade. Certo.
Ao internalizar que todas as pessoas compartilham dessa mesma centelha divina, ele conclui duas coisas fundamentais. Quais? Primeiro, que não pode receber dano real de nenhum deles, pois ninguém pode forçá-lo a cometer algo vergonhoso contra a sua própria vontade. Ninguém pode manchar o seu caráter, entende? Aham. E segundo, essa constatação o impede de se aborrecer ou de odiar esse parente humano. Afinal, odiar alguém que compartilha da mesma essência racional seria uma contradição. E para ilustrar essa necessidade de cooperação, ele usa uma metáfora anatômica que é muito difícil de esquecer. Ele diz que nascemos para colaborar. E para provar isso, ele olha para o próprio corpo humano e cita partes que trabalham inevitavelmente em pares ou em conjunto. Os pés, as mãos... Isso. Os pés, as mãos, as pálpebras e até os dentes superiores e inferiores. Se a gente parar para imaginar os dentes de cima brigando com os dentes de baixo, percebe o quão absurdo isso seria. Seria impossível mastigar. Exatamente. A mastigação que sustenta o corpo seria impossível. Então, agir como adversários, manifestando indignação e repulsa contra as outras pessoas, é ir contra a própria natureza humana, assim como seria para o corpo se as mãos se recusassem a trabalhar juntas. Essa analogia anatômica nos leva diretamente para a forma como ele disseca a si mesmo em outras partes do texto. Ele faz um verdadeiro inventário da própria existência. Ele diz, tipo, isso é tudo o que sou. E o que é o ser humano para ele? Uma divisão em 3 partes, certo? Isso. Um pouco de carne, um breve fôlego vital e o que ele chama de guia interior, que é a nossa mente, a nossa capacidade racional. É um raio-x existencial bem humilde. Especialmente para um imperador, ele quase despreza a carne, chamando ela de sangue, pó, ossos, um mero tecido fino de nervos e pequenas veias. Bem gráfico. Muito. O fôlego vital também é diminuído. Ele descreve como apenas vento, uma exalação que a gente expira e aspira continuamente. Então a única coisa que realmente sobra, o núcleo de quem somos, é esse guia interior. O centro de comando. Exato. E é exatamente após estabelecer isso que ele dá uma instrução que pode soar muito contraditória para um filósofo. Ele ordena a si mesmo: deixe os livros, não te distraias mais. Por que um homem conhecido por seu intelecto rejeitaria os livros? Olha, essa é uma das reflexões mais ricas do texto. Não se trata de uma rejeição do aprendizado ou um flerte com a ignorância. É um combate brutal contra a distração e a procrastinação intelectual. Ah, o acúmulo pelo acúmulo. Isso. A urgência ali é de um homem que se vê com um tempo muito limitado, vivendo no fronte de batalha. Ele alerta para o perigo de continuar sendo um escravo da mente divagante, se arrastando como uma marionete guiada por instintos e distrações sem fim. A sede excessiva de livros, se não for convertida em ação e caráter, vira apenas mais uma fuga. É como se o acúmulo de teoria estivesse atrapalhando a prática. Exatamente. Ele quer focar inteiramente na purificação do guia interior, para não chegar ao fim da vida amargurado e cheio de teorias vazias, mas sem resignado e genuinamente grato. Um senso de urgência enorme. É um chamado para parar de girar como um peão sem rumo. O texto deixa claro que o delírio atinge não apenas os preguiçosos, mas também aqueles que estão exaustos, cheios de ocupações e estudos, mas que não têm um alvo claro e ético para dirigir os seus impulsos. Essa urgência de focar na mente e na ação prática nos leva a uma reflexão muito interessante que as anotações fazem sobre o tempo. E é uma visão quase matemática sobre a vida. Ele estabelece um senso de urgência absoluto. Lembrando que a vida é um período limitado. Período de tempo muito limitado. E que, se não usarmos esse tempo para dissipar as nossas próprias nuvens mentais, ele vai passar, nós vamos passar, e a oportunidade nunca mais voltará. E a resposta dele a essa urgência é agir a cada hora do dia como romano e homem. Isso significa executar o que está nas próprias mãos, com uma gravidade não fingida, com amor, liberdade e justiça. Fazer bem feito. Sim. A regra de ouro que ele estabelece para garantir essa qualidade de ação é: execute cada ato como se fosse o último da sua vida. Fazer isso exige afastar-se de toda hipocrisia,
do egoísmo e principalmente do despeito contra o destino que foi reservado a nós. Essa mentalidade de última ação prepara o terreno para um dos paradoxos mais profundos dessas anotações. Uma ideia que quebra qualquer ilusão que a gente possa ter sobre perdas e ganhos de tempo. Ele propõe um exercício mental extremo. O dos 3.000 anos. Isso. Imagine que alguém pudesse viver 3.000 anos, ou até 10.000 vezes 3.000 anos. Mesmo diante de uma longevidade quase eterna, existe uma regra imutável. A única vida que se perde é aquela que se vive agora. E não se vive nenhuma outra vida além dessa que se perde no momento. Essa lógica é o grande nivelador da humanidade. O raciocínio dele é que a vida mais longa imaginável e a vida mais curta confluem exatamente para o mesmo ponto no momento da morte. A matemática pura. A matemática disso é incontestável sob a ótica dele. O passado já foi, já descreveu seus círculos, não está mais aqui. O futuro, por sua vez, nós simplesmente não possuímos. É incerto. Então, quando o fim chega, o que nos é tirado? Apenas o presente. Quando a morte chega, a pessoa mais idosa do planeta e o bebê que viveu apenas dias perdem exatamente a mesma quantidade de tempo. Ambos perdem apenas um simples instante, o agora. É muito forte pensar assim. Demais. Compreender isso muda completamente a nossa relação com o medo da morte. O que se separa de nós é evidentemente só o milissegundo atual. Não se pode perder o passado nem o futuro, porque é logicamente impossível que alguém nos tire aquilo que não temos. E essa compreensão elimina um peso enorme das costas de qualquer ser humano. Não importa se a nossa contemplação do mundo dure 100 ou 200 anos, a perda final, o ato de morrer, é idêntico em substância para todos. Só perdemos o hoje. Só somos privados do agora. E é por isso que se agarrar às angústias do passado ou às ansiedades de um futuro não garantido é um desperdício tão grande do único fragmento de tempo sobre o qual temos agência, o instante presente. E, já que só temos o agora, a qualidade das nossas ações nesse agora se torna o foco central, o que nos leva a analisar como a gente avalia as coisas ruins que a gente faz. O diário menciona o filósofo Teofrasto para fazer uma distinção muito interessante sobre a natureza dos nossos erros. Nem todo erro, ao que parece, tem o mesmo peso moral. Sim, e é fascinante como as anotações trazem a visão de outros pensadores para fundamentar a prática do imperador. A citação de Teofrasto faz uma distinção clara entre os erros que cometemos motivados pela ira e aqueles motivados pela concupiscência, ou seja, pelo desejo e pela busca incessante pelo prazer. Numa análise superficial, a gente trataria os dois só como falhas, né? Exato. Mas, filosoficamente, Teofrasto argumenta, e Marco Aurélio concorda, que errar pelo prazer merece uma reprovação muito maior do que errar pela ira. Mas por que a busca pelo prazer faz o erro ser considerado pior que uma explosão de ira? Parece meio contraintuitivo hoje em dia. A justificativa presente no texto é muito baseada na psicologia humana. O homem irado desvia-se da razão acompanhado de uma certa dor e um aperto no coração. É como se ele fosse vítima de uma injustiça prévia que o empurrou, através da dor, a perder o controle e sentir aquela ira. Existe um sofrimento antecedente ali. Perfeitamente. Já a pessoa que peca movida pela concupiscência, pelo desejo, é derrotada pelo próprio prazer. Ela demonstra uma fraqueza de caráter, um comportamento lânguido, ela se lança voluntariamente à injustiça sem ter sido forçada pela dor, mas sim seduzida pela própria falta de autocontrole. É uma visão implacável sobre a responsabilidade individual. O erro por prazer é uma entrega voluntária. Sem desculpas. Nenhuma. Agora, expandindo isso para as coisas que acontecem com a gente, e não apenas o que fazemos, o texto aborda a indiferença das circunstâncias. Ele argumenta que vida e morte, glória e infâmia, dor e prazer, riqueza e penúria... Bem, não vou usar reticência. Ele diz que todas essas coisas caem no colo tanto de pessoas boas quanto de pessoas más. De forma totalmente indistinta. Exato. O dinheiro não escolhe o homem virtuoso. Nem a doença ataca apenas o corrupto. E a conclusão que ele tira dessa observação é brilhante.
Se conectarmos isso à visão estoica da providência e da natureza racional do universo, a lógica se fecha perfeitamente. Como assim? Pensemos bem. Se eventos grandiosos como riqueza extrema ou dor profunda acontecem tanto para o homem bom quanto para o mal, e se a natureza, que é perfeita, não cometeria um erro tão grosseiro ao distribuir o bem e o mal, então a única conclusão possível é que essas circunstâncias não são intrinsecamente boas ou más. Elas são neutras. Exato. Elas não são nem belas nem feias em sua essência. São apenas acontecimentos naturais. Nós é que atribuímos valor a elas. E isso ganha ainda mais clareza quando o texto cita outro filósofo, o cínico Mônimo, com a frase "tudo é opinião". A utilidade dessa premissa é imediata. Tudo que nos atrai pelo prazer, nos assusta pela dor ou nos faz gritar por orgulho é ilusório e terrivelmente passageiro. É um lembrete. O diário é um lembrete constante de quão rápido tudo desaparece. Os corpos apodrecem e a memória de quem fomos se dissolve no tempo. Tudo que envolve a carne é facilmente destrutível e cadavérico. E quando ele aplica essa lente estritamente lógica ao conceito da morte, a visão muda o jogo completamente. Sem dúvida. Ao aplicar a faculdade da inteligência sobre o próprio fato de morrer, despindo a morte de todos os fantasmas, lendas e medos que a sociedade constrói ao seu redor, o que sobra no final das contas? Apenas uma ação da natureza. O texto é extremamente direto nisso. Temer a ação da natureza é uma atitude pura e simplesmente infantil. A morte não é apenas uma obra natural inevitável. Ela é classificada como uma ação útil da natureza, totalmente necessária para as transformações dos elementos e a preservação do conjunto do universo. Mas alcançar esse nível de aceitação pacífica, de que somos apenas elementos em transformação, exige que o nosso guia interior esteja em um estado de vigília e saúde excepcionais. Mas a gente sabe que a nossa mente falha. Bastante. E é aqui que chegamos em uma das partes mais intensas e visuais das anotações. A ideia de que a nossa alma pode não apenas falhar, mas adoecer gravemente. O texto usa uma expressão contundente, afirmando que a alma humana pode se converter em um tumor, em uma excrescência do mundo. Essa é uma imagem visceral. Muito. Um tumor é algo que cresce em oposição e em detrimento do próprio organismo que o hospeda. A escolha do termo tumor ou excrescência demonstra exatamente isso, o quanto um comportamento antinatural é visto como uma anomalia patológica e perigosa para o corpo maior do universo. E o autor lista de forma muito analítica as 5 quedas da alma. As 5 formas de adoecer. Sim. São as 5 maneiras pelas quais a mente humana se confronta e se separa dolorosamente da natureza. E quando a gente começa a destrinchar essa anatomia da degradação, vemos como essas quedas são comuns no nosso dia a dia. A primeira forma de virar esse tumor é simplesmente incomodar-se com os acontecimentos. A revolta. Quer dizer, rebelar-se contra o que acontece é uma separação da natureza, porque todas as naturezas individuais estão abrigadas no mesmo conjunto. Se a gente pensar numa aplicação prática moderna, é como ficar absolutamente enfurecido e arruinar o próprio dia por causa de um voo cancelado. Ou de um congestionamento repentino. Perfeito. A frustração inicial é normal, mas a escolha de se rebelar ativamente contra a realidade inescapável, lutando contra o que já aconteceu, é transformar a própria mente em um tumor. A analogia do trânsito é perfeita. A segunda queda ocorre quando a alma sente aversão a qualquer pessoa ou comporta-se com hostilidade e cólera com a intenção clara de machucar alguém. Dos nossos parentes. Isso, voltar-se contra os nossos parentes da inteligência universal, desejando-lhes o mal, é corromper a própria função cooperativa da qual falamos antes. É como se os dentes de cima resolvessem destruir os de baixo. A terceira forma de confronto se dá quando a alma perde completamente o seu equilíbrio interno, ao sucumbir facilmente ao prazer ou ao pesar. É ser feito de refém pelas próprias sensações corporais, abandonando o comando do guia interior. E a quarta queda ataca a integridade. Ocorre quando o indivíduo age com hipocrisia, fazendo ou dizendo algo com ficção,
indo de encontro à verdade. E a quinta queda? Quinta queda, que talvez seja a mais sutil, mas igualmente letal para o propósito de vida, é agir por impulso, sem objetivo ou finalidade. Ação sem direção. O texto insiste que até as atividades mais insignificantes do nosso dia devem obedecer à razão e considerar a sua finalidade maior. Desentender-se disso e agir à sorte de forma caótica é ir contra a lei da cidade universal e a constituição venerável da natureza. É uma lista que nos obriga a olhar no espelho. E, curiosamente, toda essa autoanálise severa prepara o terreno para o grande saldo final do livro 2. É como se, depois de dissecar as falhas humanas, o imperador olhasse para o horizonte e fizesse um balanço definitivo sobre a condição humana. Um momento de clareza total. Ele descreve a existência com uma crueza poética impressionante. O tempo da vida humana é um simples ponto. A substância do nosso corpo é um fluxo contínuo. A nossa percepção sensorial é descrita como trevas. O corpo humano, a sua totalidade material, é considerado algo facilmente corrompível. A alma, que deveria ser a nossa bússola, é caracterizada como um redemoinho imprevisível. Tudo girando. A felicidade humana é vista como algo difícil de conjecturar com precisão, e a fama, aquilo pelo qual tantas pessoas destroem suas vidas tentando alcançar, é declarada como indecifrável e passageira. Diante dessa constatação de que tudo que pertence ao corpo é como um rio que escoa rapidamente e que o que é próprio da alma é como sonho e vapor, a visão que sobra é muito crua. A vida inteira é descrita como uma guerra contínua e uma breve estância em terra estranha, e a tão sonhada fama póstuma. Apenas o esquecimento absoluto pelas gerações que virão. Exato. Diante desse cenário, onde tudo se desintegra e foge por entre os dedos, a grande pergunta de Marco Aurélio é: se tudo isso é passageiro, o que pode então fazer-nos verdadeira companhia? O que resta para nos guiar? E a resposta a essa angústia é o coração de toda a sua prática diária em Carnuntum, única e exclusivamente a filosofia. Mas não qualquer filosofia. Não, é crucial entender que ele não está falando da filosofia acadêmica, das teorias abstratas ou de debates intelectuais infindáveis. Ele se refere à filosofia prática, aplicada como uma disciplina constante de manter o nosso guia interior isento de ultrajes e de danos. Uma ferramenta de vida. É a prática de ser verdadeiramente dono dos próprios prazeres e das próprias dores, e não escravo deles. É o compromisso inegociável de agir sem mentira e sem hipocrisia. Mais do que isso, é a liberdade de não depender do que as outras pessoas fazem ou deixam de fazer para que a nossa própria bússola moral permaneça apontada para o norte. É aceitar de bom grado os acontecimentos e a porção que nos cabe, reconhecendo que tudo aquilo que nos acontece vem exatamente do mesmo lugar misterioso de onde nós mesmos viemos. E como ápice e o fechamento majestoso dessas anotações, a filosofia para ele é aguardar a morte com um pensamento favorável e pacificado. É consolidar a convicção absoluta de que a morte é apenas a dissolução dos elementos naturais que compõem o ser vivo. A transformação. O raciocínio final é brilhantemente lógico. Se não há nada de temível nos elementos da natureza se transformando continuamente uns nos outros, não há razão racional para temer a dissolução de todas as coisas. Se o processo está inteiramente de acordo com as leis da natureza, não pode, sob nenhuma perspectiva, ser considerado um mal. Nossa! Se tentarmos condensar a densidade intelectual e emocional dessas páginas, escritas no isolamento tenso de um acampamento militar, por um homem que carregava nas costas a estabilidade de um império gigante, vemos um contraste absurdo. O diário não revela megalomania ou delírios de grandeza. Muito pelo contrário. Revela, sim, um rigoroso manual de resiliência e humildade. A disciplina contínua de domar a própria mente e de olhar para as falhas das outras pessoas, não com ódio, mas com a compreensão tolerante de sua ignorância, funciona maravilhosamente bem até hoje. É um antídoto prático e afiado contra a sobrecarga emocional e o caos desordenado do mundo moderno.
E para expandir ainda mais as implicações dessa nossa análise de hoje, deixo um questionamento profundo para nossa audiência ruminar e conectar com a própria realidade. Diga. Se, como acabamos de ver na matemática irrefutável do tempo proposta pelo diário, nós só possuímos o exato milissegundo do agora em nossas mãos, e é logicamente impossível perdermos um futuro que ainda não nos pertence, quanto do peso esmagador que carregamos diariamente em nossos ombros simplesmente evaporaria se passássemos a julgar as nossas angústias e problemas exclusivamente pelo tamanho minúsculo do instante presente. Essa é uma provocação capaz de recalibrar a forma como enfrentamos as próximas 24 horas. Bom, para quem está nos acompanhando aqui no YouTube, queremos saber a opinião de quem comenta. Qual dessas lições de Marco Aurélio mudou a forma de enxergar a rotina hoje? Deixem suas respostas aqui embaixo nos comentários do YouTube. E claro, não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas explorações profundas. Continuem questionando e refletindo. Até a próxima!